Então, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma conversa aqui do Facebook. Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Não é uma entrevista, porque nós teremos participando o Danilo e o Christian Barton. Ambos estão trabalhando lá na Latrobe University, nessa área do fêmur patelar, então vai ser uma conversa muito boa. Representando o Facebook para conduzir a entrevista aqui eu, Vitor Mascarenhas e o Yuri Lopes, tá? Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer o Danilo pela presença. Danilo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado por ter conseguido esse tempo aí para a nossa conversa. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não lhe conhece, né? Algumas pessoas do Face já lhe conhecem porque você participou do nosso primeiro congresso online de fisioterapia esportiva. Né? A aula, inclusive, muito boa, das melhores aulas. Então eu gostaria que, mesmo para aqueles que já me conhecem, muitos ainda não, você se apresentasse, por favor, e falasse como você ficou envolvido aí nessa área do fêmur patelar. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu já tinha conversado com vocês algumas vezes, né, no CONEF, super organizado, vocês são super profissionais na hora que fazem os trabalhos, então é um prazer sempre conversar com vocês, sempre estou à disposição aí quando vocês quiserem. E hoje vai ser sensacional estar conversando com o Christian, que é um amigo e, assim, um dos melhores pesquisadores e clínicos de dor femoropatelar do mundo, sem dúvida nenhuma. Dar curso para todo lado aí, vai ser ótimo bater um papo com ele também. Meu nome é Danilo, como você apresentou, sou fisioterapeuta. Eu me formei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Então, eu sou nascido em Minas Gerais, em Pouso Alegre, no sul de Minas, mas fiz faculdade lá em Cascavel, no Paraná. Depois, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei no mestrado na Unesp, em Presidente Prudente, sob orientação do professor Fábio Azevedo. Ele me acolheu lá como um aluno de mestrado, e assim, lá que eu comecei a desenvolver essa linha de dor femoropatelar, que já era uma linha do professor Fábio, então eu entrei nessa linha, mais relacionada às questões biomecânicas. Lá eu desenvolvi toda a base biomecânica, então foi um excelente laboratório para me dar essa base e entender realmente um pouco de biomecânica. E o meu projeto de mestrado já foi relacionado com dor femoropatelar, olhando aspectos cinéticos mais relacionados à força de reação do solo, centro de pressão, em subida e descida de escada. E depois eu emendei direto no doutorado, também na Unesp, sob orientação do professor Fábio, aí já olhando para uma questão mais biopsicológica do processo. Eu não digo biopsicossocial porque eu não olhei nada social, né? Então foi mais biopsicológico do processo. E já olhando para questões relacionadas à dor, como a dor interage com a biomecânica, como medo de movimento interage com a biomecânica. Então foi um olhar mais global. E aí, durante o doutorado, eu já comecei a trabalhar com o Christian desde o começo, e eu consegui uma bolsa para passar um tempo aqui na Latrobe, primeiro 12 meses, aí fiquei os 12 meses aqui, e aí acabou que isso se estendeu por mais 6 meses, que não estavam muito bem planejados. E aí aqui a gente começou a olhar já com prisa mais com relação ao tratamento, também abordando a questão biopsicológica de pessoas com dor femoropatelar e tentando ser um pouco inovadores. E hoje em dia eu sei que a gente foi inovador mesmo, porque desde 2017 a gente já começou a pesquisar intervenções online e intervenções via Skype, tratamento autodirecionado, né, por meio de websites e usando esse tipo de tecnologia. E a gente teve resultados muito legais no meu doutorado, no estudo piloto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, após esse período aqui de 18 meses, eu estava com previsão para terminar meu doutorado em dezembro do ano passado, 2019, mas em fevereiro ali pintou um convite para vir para cá, em uma posição de pesquisador em um projeto daqui. E aí eu aceitei, defendi meu doutorado antes do previsto. E aí estou aqui, morando em Melbourne e trabalhando na Latrobe, que é um prazer trabalhar também. Pessoal excelente. Então, eu estou no meu corredor, andando na sala, eu passo, eu vejo Jill Cook, Adam Kubner, Christian Barton, Kay Crossley, então, Tânia Pizzari, tudo no corredor. Então, assim, às vezes eu fico, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas assim, ótimo ambiente para trabalhar também. Então, eu fui muito...
porque trabalhei em laboratório lá em Presidente Prudente, que era excelente também para desenvolver pesquisa em dor femoropatelar, e aqui na Vatruc também é sem palavras. Acho que isso é um pouco da minha história, resumida. Legal, Danilo, legal. Parabéns, cara, você merece. Ó, queria começar já te perguntando o seguinte, nós temos muitos estudantes, né, que acompanham o FACE, então seria legal um papo introdutório. O que é a dor femoropatelar? Qual que é o impacto dessa condição? Quais são as características do paciente com essa condição? Você pode falar para a gente? Uhum. Primeiro, acho que para falar de dor femoropatelar, há muita confusão com relação à terminologia. Então, acho que a gente tem que começar por aí, para a gente entender de quem a gente está falando. Então, de 2 em 2 anos, tem uma reunião, que é o PFP Retreat, né, e disso gera o consenso da área. E na reunião de 2015, em Manchester, eu estava lá participando, e ficou decidido chamar essa condição de dor femoropatelar mesmo. Porque existem muitos nomes que englobam uma mesma característica de paciente, o mesmo perfil de paciente, que é condromalácia, dor anterior de joelho, síndrome da dor femoropatelar. Então, tem vários nomes que acabam englobando a mesma. Então, todo mundo combinou, vamos chamar de dor femoropatelar. Mas até hoje a gente vê estudos saindo aí. Ontem eu vi um estudo publicado na Gait Imposter, dor anterior de joelho. Então, dor anterior de joelho é um sintoma, não é uma condição, é um sintoma que pode ter em várias condições. Por exemplo, tendinopatia patelar, dor anterior de joelho, é dor na frente, no tendão, mas é anterior de joelho. Então, acho que quando a gente fala de dor femoropatelar, essa característica de paciente, a gente tem que chamar por esse nome, não de outros. E condromalácia, eu odeio essa nomenclatura, porque carrega uma condição pesada, mais grave do que é, e a gente joga muito para anatomia, para questão estrutural, e não é bem assim. Mas, o que um paciente com dor femoropatelar... Você quer falar alguma coisa? Não, era só para complementar que, além dessa parte aí, a gente também tem a nomenclatura de síndrome, né? Às vezes, síndrome da dor patelofemoral, que carrega também um peso muito grande do paciente. Quando você chega para ele, fala para ele, você está com síndrome da dor patelofemoral, já se assusta. Exato. E síndrome, por definição, é um conjunto de sinais e sintomas. Qual que é o sintoma da dor femoropatelar? É dor. Então, não tem por que ser chamado de síndrome. Então, é dor femoropatelar. Também acho que tem que abolir o síndrome aí. É uma questão de ir batendo na tecla. Até as pessoas entenderem, e isso realmente faz diferença. Mas o que é um paciente com dor femoropatelar? Qual que é a característica dele? É aquele paciente que chega na clínica, fala assim, cara, tô com dor no joelho, meio que aqui na frente, ele passa a mão assim, ele não consegue falar, dói aqui. Ele fala, me incomoda, eu não sei muito bem como começou, parece que começou meio do nada, quando eu comecei a correr, doeu, então geralmente é associado a um pico de atividade física. E ele não define muito bem, ele fala, eu sinto dor na hora de subir dessa escada, na hora de agachar para pegar alguma coisa, ou na academia, na hora de fazer agachamento. Então, é uma condição que é exacerbada quando a gente coloca a carga em um joelho flexionado. Por exemplo, subir na escada, o joelho está flexionado, coloca uma carga, fazer um agachamento, subir rampa, corrida. Então, é essa característica, aquele paciente que chega com esse perfil. Dói quando eu faço uma atividade que flexiona o joelho. Então, ele não consegue definir claramente aonde dói e tal. Tem esse padrão, mas desse jeito que eles reportam a dor. E, Danilo, como que a gente diagnosticaria a dor patelofemoral? E já encaixando nessa mesma pergunta, tiveram 2 seguidores nossos que perguntaram sobre o papel da crepitação. A crepitação tem algum papel no critério diagnóstico? Perfeito, muito interessante. De acordo com o consenso da área, para diagnosticar a dor femoropatelar, o paciente ele tem que apresentar dor no joelho, dor na região anterior ou atrás do joelho, autorreportado, em pelo menos 2 condições que exacerbam essa dor em flexão de joelho, subida desse de escada, pulando. Então, ele reportou dor em 2 atividades, já é um indicativo.
para dor femoropatelar. E esse é meio que o padrão para diagnosticar. É só isso. Vários testes clínicos tentaram diagnosticar a dor femoropatelar, mas tem baixíssima acurácia diagnóstica, ou seja, eles são ruins para definir quem tem e quem não tem. Um dos melhores testes é pedir para a pessoa agachar 2 vezes e reportar dor. Tem 90% de sensibilidade esse teste, mas o problema é que o dia que o cara não está com dor, ele não vai reportar dor, porque a dor femoropatelar tem esse caráter intermitente. Então é melhor perguntar, por exemplo, nos últimos meses, em quais situações você tem dor? Se ele tiver dor nessas condições. E aí, o diagnóstico mesmo, ele já tem que ser encaminhado numa eliminação. Então você vai pelo relato, pela história, meu joelho trava muito. Pô, parece que não é dor femoropatelar. Então, eu estava jogando futebol, estava fazendo algum esporte, e levei uma pancada no joelho. Também você já começa a descartar a dor femoropatelar. Então, é mais ou menos aquela pessoa que diz que a dor começou do nada, que a gente chama de início insidioso. Então, o diagnóstico de dor femoropatelar é mais ou menos nesse caminho. Então, não tem um teste que crava. E a crepitação, ela está até no próprio consenso como um fator não essencial. Ela pode estar presente, mas ela não precisa estar presente para você diagnosticar. Nós conduzimos vários estudos no tema da crepitação e isso causa muita confusão nas pessoas. E a gente encontrou que 35% da população assintomática apresenta crepitação, o que já torna um fator confundidor muito forte para usar esse critério como diagnóstico. Então, muita gente que não tem dor apresenta crepitação. E aí a gente foi um pouco mais a fundo, explorando, mas crepita. O que a crepitação significa para quem tem dor femoropatelar, do ponto de vista clínico? E esse estudo que a gente conduziu foi baseado no estudo qualitativo da Claire Robertson, do Reino Unido. Ela fez um estudo qualitativo perguntando o que as crenças das pessoas com relação à crepitação, e é assustador. As pessoas acham que o joelho está moendo, que o joelho está sendo destruído. Pessoas deixam de frequentar a aula de yoga, academia, por causa da crepitação, por vergonha. Então isso é muito grave. Aí a gente começou a explorar. Mas, quando a gente pega pessoas com dor femoropatelar, que tem crepitação e que não tem, elas não têm diferença em dor, em força, em aspectos funcionais, em testes objetivos, testes autorreportados. Então, elas apresentam o mesmo comportamento. O que indica, quando você normaliza a população por um sinal, não vai fazer diferença. Então, na realidade, não significa nada. E assim, tem gente que fala, na presença de dor tem que ficar esperto. Não. Porque quem não tem dor e não tem crepitação, quem tem dor e tem crepitação tem a mesma quantidade de dor de quem não crepita. Então, não. E a minha noiva, ela conduziu um estudo em uma população de osteoartrite para investigar se a crepitação também tinha relação com dor e, assim, diferença muito pequena em quem apresenta crepitação ou não. E crepitação não está relacionada com artroplastia total de joelho no futuro. Então, se eu apresento crepitação agora, não quer dizer que eu tenho mais chance de fazer artroplastia no futuro. Então, a questão estrutural já cai por terra. Muito se falou de crepitação e dizem que é perigoso por um estudo da Lo, que saiu até no New York Times, que ela diz que crepitação era preditora de osteoartrite. Mas se você pega o estudo para ler, ele é bem confuso e eles dividem em 4 grupos e um grupozinho específico de um jeito específico, e aí eles fizeram uma manchete de jornal. Então, foi por isso que popularizou muito. Mas a crepitação não é um sinal que a gente tem que dar tanta importância e tem mais que educar os pacientes. Olha, isso é normal, isso acontece, faz parte. Toca o jogo. Agora, como reduz? Não sei, e ninguém sabe. Porque a gente sabe que não importa muito. Então tem que mais gerenciar as expectativas.
Pô. Danilo, falando ainda em diagnóstico, também prognóstico, qual que é o papel dos exames de imagem da dor fêmuro-patelar? Tem algum papel no diagnóstico, ou pelo menos no prognóstico, ou não? Muito interessante. Estudos prognósticos, eu já vou te adiantar que não tem. Não tem nenhum estudo que olhou direitinho como fator prognóstico. Então, essa pergunta não tem como responder, porque não tem esse tipo de estudo. Com relação a diagnóstico, teve uma pesquisadora na Holanda, um grupo muito forte, por sinal, a Van der Heijden. O doutorado dela foi inteiro nisso. Foi só para estudar o papel dos exames de imagem na dor femoropatelar. E ela encontrou o que a gente vem encontrando em outras condições. Os sinais de imagem que aparecem em assintomáticos são os mesmos que aparecem em quem tem dor femoropatelar. A prevalência dos sinais radiológicos são os mesmos. Então não tem diferença. E eles não guardam relação com dor, com nenhum sinal clínico. Então, não ajuda muito. Não ajuda muito. Não tem porquê, se você está vendo um paciente com dor femoropatelar, pedir um exame de imagem, porque isso não vai mudar a sua conduta. E o diagnóstico é mais por uma anamnese muito boa, entender se é início insidioso, a estrutura do joelho não tem nenhum ligamento rompido, não tem lesão de menisco. Então, é essencialmente clínico o diagnóstico. Os exames de imagem, como em outras condições, não ajudam muito. O que existe agora de evidência bem recente do grupo da Natalie Collins, de Brisbane, eles identificaram que tem uma associação com a idade. Quanto mais velho eu sou com dor femoropatelar, mais sinais eu tenho. Mas eles não usaram uma população assintomática para acompanhar também. Então, fica complicado, porque com a idade muda mesmo, isso a gente já sabe. Bem, vamos mover agora um pouco para fatores de risco, que é uma discussão grande e importante. Quais são os fatores de risco? Né? Recentemente, teve um artigo que gerou uma boa discussão aí, pelo menos nas mídias sociais. Eu imagino também que entre os pesquisadores deve ter gerado uma boa discussão, que é aquele artigo do Bradley Neal, que fala que, se eu não me engano, em adolescentes, boa força muscular dos músculos duplos é fator de risco para desenvolvimento de dor fêmuro-patelar. Então, esse achado é muito interessante. Cara, eu queria que você que está estudando isso tentasse falar para a gente aí quais são os fatores de risco e já pudesse abordar essas questões aparentemente, pelo menos, conflitantes. Esse assunto é muito interessante. Essa revisão deu muito pano para manga aí. E o Brad é meu amigo, ele é muito gente boa também, e ele sabia que ia gerar essa discussão, alguns dos achados. Vocês do Facebook fazem um trabalho excelente, falando, quando vocês postam sobre método de estudo, o que é risco relativo, é muito legal acompanhar esses posts de vocês. E, aproveitando esse gancho, fator de risco não quer dizer que é causa. Então, é bom deixar claro isso. Dor femoropatelar tem vários fatores de risco. Vários estudos prognósticos investigando o fator de risco. Qual é o fator de risco que mais causa confusão? Músculos do quadril. Então, é totalmente difundido que pessoas com dor femoropatelar apresentam fraqueza dos músculos abdutores, extensores do quadril, rotadores externos também. Só que, em uma revisão publicada pelo Michael Ratliff em 2014, ele mostra que isso existe quando os estudos são transversais. Então, quando eu pego e tiro uma foto, olho pessoas com dor femoropatelar, pessoas assintomáticas, quem tem dor femoropatelar tem fraqueza de quadril. Mas, quando eu olho o quadril como fator de risco, ele não é um fator de risco. Ou seja, pessoas adultas com dor femoropatelar não apresentam fraqueza dos músculos do quadril antes de terem dor femoropatelar. Não é um fator de risco. Acontece em algum determinado momento, certo? Então, isso é o primeiro ponto. Aí entra a revisão do Brad, que ele reporta muitos outros fatores de risco, mas o pessoal só fala da força maior nos adolescentes, que é baseado em 2 estudos, um ok, outro não tão bom. Mas esse estudo, que é o bom, que foi publicado na American Journal of Sports Medicine,
os autores reportam uma explicação mecânica muito interessante para esse achado. Porque o que eles fizeram? Eles avaliaram os adolescentes que praticavam esporte e depois eles avaliaram no futuro para ver quem desenvolveu dor femoropatelar. Esses adolescentes eram assintomáticos. E aí ele encontrou que quem tinha o quadril mais forte, os músculos mais fortes, maior força, os músculos do quadril, desenvolviam dor femoropatelar, tinham mais chance de desenvolver. E qual foi a explicação deles? Essas pessoas tinham o quadríceps mais forte para tentar evitar um colapso em valgo. Então, o sistema desses adolescentes estava colapsando, certo? O quadril estava aduzindo demais. Como eles eram adolescentes e tinham uma boa resposta, eles se adaptaram e o quadríceps ficou mais forte para tentar manter o alinhamento durante a prática esportiva. Mas com a demanda da temporada, o quadril parou de aguentar o rojão. O quadril foi arregando, e aí as pessoas desenvolveram dor femoropatelar. Essa é a explicação mecânica que os autores deram. Não estou dizendo que eu concordo, estou mostrando o que existe de teoria em cima disso. Então, seria uma compensação para segurar esse colapso em valgo, e aí depois, por isso que a maior força foi considerada um fator de risco. Mas não é que ser muito forte vai levar a dor. Parece que é por um caráter adaptatório. Agora, o que tem de fato, o que tem apenas de teoria, assim, putz, estou com um abacaxi na minha mão, preciso descascar, vou descascar desse jeito, a gente não sabe. Mas essa é a explicação dos autores. Então, mas muita gente causa polêmica. Mas assim, não vamos pegar adolescente e pedir para eles parar de fazer atividade ou parar de fortalecer, porque não é o caminho, não. Pode falar aí. Assim, a gente pensa muito em fatores de risco, né, para severidade da condição, para saber se a condição vai piorar ou se a gente vai desenvolver a condição no futuro. Você teria alguma coisa, existe alguma pesquisa nesse sentido, no sentido contrário, que a gente chama de promise factors, que são os promotive factors, que são fatores que levam as pessoas para a gente... Quais que são as características das pessoas que se adaptam à condição, que elas não desenvolvem os sintomas? Eu sei que isso existe, eu acho que em pacientes com HIV, por exemplo, eles pararam bastante de desenvolver pesquisas, de saber quais eram os fatores de risco. Eles passaram a desenvolver mais estudos, querem saber como que as pessoas com HIV, elas vivem bem. Existe algum tipo de pesquisa nesse sentido para a dor patelofemoral? Não existe, é muito interessante, eu concordo, mas não existe nesse momento, até uma condição como dor femoropatelar, quando você fala de fatores de risco, é muito difícil, porque é uma condição multifatorial, e aí, se a gente ficar procurando, a gente vai achar um monte de coisa. A gente pode achar que força do masseter é fator de risco para dor femoropatelar. Então, é uma condição muito multifatorial e é muito difícil explorar nesse sentido. Mas não tem e é interessante, né? É uma abordagem bem interessante. É uma abordagem que não é tão comum, né, da gente ver na fisioterapia, no esquelético em geral. Geralmente a gente procura por fatores de risco, a parte mais da condição mesmo. Hey, Christian. How are you? Good, how are you? We have been discussing here with Danilo the risk factors associated with EFP. I'd like to introduce. Actually, I'd like you to introduce yourself now. Talk a little bit for our followers who don't know you. Certainly, a lot do know you since you have done a great job in this area. But I'd like to introduce yourself for those who don't know you. Talk a little bit about your experience in the research and in clinics in terms of patellofemoral pain. Sure. So my name's Christian Barton. I work at La Trobe University, which is in Melbourne, Australia. I have a few different research programs or research streams that I do.
one of which is patellofemoral pain. And then more broadly, I do a lot of research in knee pain and knee osteoarthritis as well. I think my big passion area for research is in what's called knowledge translation or implementation. So that's how we actually take what we learn from research and put it into clinical practice. So that's what drives a lot of my passion in research. And outside of doing research at La Trobe, I also work at the University of Melbourne. And broadly, my role at the University of Melbourne is working with a group trying to reduce inappropriate knee joint surgeries. And so that aligns very well with what I do at La Trobe. And if we can get physiotherapy, particularly as a profession, practicing appropriate non-surgical care, so good quality exercise and education, that obviously helps with us reducing inappropriate surgery. So that's my broad research area. And within that research area, we do a range of different studies looking at some biomechanics, looking at also treatments, and those treatments might be self-directed care online, which is a lot of work that Danilo's driven. It might also be looking at exercise interventions, so how can we optimize them? And then also a big component of it is how do we optimize education, so teaching people to manage their condition themselves. Outside of my research, I do a lot of work at a clinic which is called Complete Sports Care in Melbourne. And at that clinic, I treat a range of different patients. I treat anything from adolescents to much, much older people. I think my oldest patient, who I saw earlier in the week on telehealth, we can chat about telehealth later maybe, but he's 98 years old. And so I saw him earlier in the week, so I see a big range of ages. And then I see anything from an overweight sedentary person to a really elite athlete. And most of the patients I see have lower limb injury, so from sort of hip and back down, and a big percentage of them are knee. And also a big part of my practice is managing running injuries as well. And so within my research program, I actually often don't get a lot of funding for doing running related research, and it's really interesting around that. And there's not a lot of research funding for running research, although we might think of it as sexy as clinicians. In research, I don't actually see it as very sexy, but I have a big passion for treating runners. And the reason is I really like treating runners because if we can keep people active by doing a simple activity like running, there's so many health benefits to that. So we know that regular physical activity prevents at least 35 different chronic diseases, and running is a simple form of that. So that's broadly what I do, I guess. Okay, that's nice. Danilo, you was talking about risk factors. Can you continue your speech? Yeah, and this is quite interesting because Christian was Brad's supervisor, the author of the systematic review we were talking about. And Christian, do you have some thoughts in the findings about higher hip strength being a risk factor for patellofemoral pain in adolescents? Yeah, it's a really interesting one because we see in a couple of studies, it's not just one, but a couple of studies where higher strength, and this is measured isometrically, that's a risk factor for developing patellofemoral pain or kneecap pain. But we don't see the same relationship in adults. So we don't see that in adults that higher strength is a risk factor. And it's commonly been thought by many people in research and clinical practice that actually lower strength might be a risk factor for developing pain because it might mean that you don't absorb as much load at your hip and that means more load on your knee, or it changes your mechanics and the way you move. And I think perhaps one of the reasons that, and this is very much speculation, that you might see an increase in strength being linked to a higher rate of injuries in adolescents might be that the group who has a higher strength level probably also maybe competes at a slightly higher level or is a little bit more active, and that's one of the reasons they have higher strength. And maybe it's because as a result of loading more, they develop higher strength, but as a result of loading more, they maybe also increase their risk of developing pain. That's my speculative answer to why we find that relationship. I don't think, it's not logical to me that someone who has higher strength would increase their actual risk of developing pain. I agree. And when we think about the envelope of function, it totally makes sense. When you do too much, you can't handle all the load. And what I think most people would be interested to know, when you see a patient with PFP in your clinic, what are your first steps? What do you do at first in terms of assessment? Yeah, so I work, I guess, in a
in a lucky setting in that I get to spend about an hour with each of my new patients. So I spend 60 minutes in total. And the first thing I do is get a really good history from them as to what's happened and why they've developed their pain. So if we talk about a patient who hasn't had a trauma or hasn't had previous surgery and they've had an insidious or gradual onset of patellofemoral pain, I want to know how long they've had pain for and things that have led them to develop their pain. And the things I'm really interested in is the load side of things, which we've sort of just alluded to. So has it come off of the back of them doing lots of extra exercise? So maybe they've decided to take up running. So good example at the moment with what's happening with COVID and everyone being socially isolated or socially distancing. Some people are reducing their physical activities, but actually a lot of people are increasing the amount of running they do, for example. And so that might be a reason. New Year's resolutions, they might say, I want to get fit. And so they've built up their running. Or I know some people who are good friends of mine here in Australia who have signed up to do a half marathon, and we're going to do that. Danilo's laughing. And so what happens is they build their running up maybe too fast for what their body's capable of, and that might be a reason they've developed. And if that's the primary reason they've got pain, then that's actually, in most cases, a really simple answer. It's a lot of education around how they can manage those loads and be more sensible about how they build up. That's not always the only thing, though, because often it's on the background of a history of maybe having a lot of persistent pain. And so maybe this isn't the first time they've had pain. So if I talk to them and they've had pain for, let's say, on and off for the last 10 or 15 years, then there's a really good chance they're also going to have muscle capacity deficits as well. So if it's a chronic or more persistent problem, then that tells me that there's going to be maybe muscle capacity at the knee or the hip or the calf or the trunk that we might need to address with some exercise as well. So load management, number one, and getting to be more sensible, but in the longer term, we might need to think about addressing that load capacity. But then I'll talk to them and maybe they've done some really good exercise programs with other physios or other therapists and they've actually addressed those things really well and they've been really sensible about their load and then they're still not doing well. So then we start to think maybe then we go into the biomechanics a little bit more and we say, well, maybe there's some ways in which they're running that might be influencing their pain. And so we might start to look at some of those things and changing them. And then the other thing which I think gets often neglected a lot by physiotherapists or physical therapists is their thought processes. So the way they think about pain and the non-physical aspects. And we know that people have had persistent pain for a long time. This is not just patellofemoral pain, but lots of conditions that they tend to start to fear damage. They start to fear pain, and that can sensitize them to pain a little bit more. So I was taught at university many years ago that we had nerve fibers in our system that actually triggered pain. There was actually nerve fibers that were dedicated to pain, but we know now that that's not necessarily the case. And actually the sensations we get from a knee, for example, relate to movement, they relate to pressure, they relate to temperature, and various aspects like that. And then our brain interprets them and they decide whether they're dangerous or not. And if they determine that they're dangerous, that's when we would experience pain. And if we experience pain, we might then have muscle tension, we might then start to protect the knee, etc. But if that pain's driven by someone believing that running's bad for the knees, for example, then what happens is they become more sensitized. If they've had pain there for a long time, they start to become more fearful of just general activities and they become more sensitized. So pain is more so an alarm. And so what I'm trying to pick up from people is that alarm more sensitive to turning on? And then when the alarm does turn on, does it actually sound a lot louder to that person? And if that's the case, then that tells me it's going to take a lot of education to them that actually not, rather than trying to get these people to reduce their loads, in some cases it's actually teaching people it's okay to load your knee again and actually start to exercise and do things. And a big part of that is, again, just asking them. So I probably spend working out that process of how much physical and non-physical load management, how much of it's related to their thoughts and processes about pain and damage. That probably takes 30 or 40 minutes just talking to them and getting an understanding of their history in many cases. And then alongside that, doing some assessments of strength and muscle capacity. That's very good. I have just a quick one for him. Okay. How do you assess pain sensitization in your clinic? Yeah, sure. So has anyone in the audience got a sore knee or a sore shoulder or a sore back? And if you do, just touch it. Does it hurt more than the other side? And then how much pressure do you have to put on? And is it
just a little bit? Is it sort of moderate? Do you have to push a little bit hard, or do you have to push really hard for it to hurt? I don't worry about using instruments to do it. Arguably that could help with being a little bit more specific, but really it's more about just palpation and feeling. And I think if you touch an area and it's really sensitive to touch, clearly that's not going to be damaging. So if I touch a knee really softly and that's causing someone a lot of pain, that's actually a good way to educate them that, hey, this tells me that your system's really wound up. You ask them, am I damaging your tissues now? And if they say no, and then you say, well, does it really hurt? And they say yes, well, that tells us that your system's really wound up. So that tends to be my process, as opposed to getting specific devices out to measure it quantitatively. In a research setting, different story. I might try and quantify it a little bit more. I just had a question about the mechanisms of the PFP. What do you think is it more important nowadays? Because it seems that we are shifting from a biomechanical perspective to more pain education and pain neuroscience type of perspective. Do you think there is one mechanism that plays a role more than the other one? The short answer is no. So I think one of the things that drives me a little bit crazy about research, and I think this is why I'm passionate about having researchers have a good role in clinical practice still, or at least working with other researchers that do, is that there seems to be camps set up, and there's camps that say, okay, this is, we've got too much into the biomechanics and the biomedical side of things, and we need to think more about the psychosocial side of things and pain sensitization. And then you have another group who's still stuck in that biomedical and biomechanical paradigm, and they almost have wars with each other about what's more important. And at the end of the day, both can be equally important for some people. In some circumstances, as I alluded to before, the biomechanical and the biomedical will be more important because actually they just need to manage their loads better, and maybe there's some simple mechanical changes we can make by changing the way that they move or the way they run or improving their muscle capacity. Whereas others, it is a lot more about the psychosocial or non-physical things, and it might be addressing their fears of pain and fears of damage and lots of education around that. And when I talk about education, I'm not talking about just telling them it's okay to do things, it's also coaching them through doing things as well. So it's graded exposure and coaching them through that. So if stairs is a problem, you wouldn't tell them that stairs are not going to damage their knee and just leave it at that. You would say stairs are not going to damage your knee. Let's do some stairs that are small and they get bigger and bigger and bigger and bigger, and working through that. And then for some people, we know that mood and that things like depression and the way we feel in general have a big impact on pain. So the example I use with a lot of my patients who that has a big role on is, if you're in a bad mood and you hit your shin on something, which can be very painful, right? If you hit your shin on something, it hurts a lot. If you're in a bad mood, it really hurts. And whatever you hit your shin in, you want to break it, you want to destroy it, you're really upset about it. If you hit your shin on something and it hurts a lot and you're in a good mood, you kind of laugh about how much it hurts, and it gets better really quickly. So I use that as an example to talk to people and say, well, mood has a really big impact on your pain, and then social supports, and people take on roles of being the person with that persistent pain. So it's working and not working, but looking at all those different aspects and thinking, do I need to coach this person away from those beliefs? And maybe it's my role as a physio is not that relevant. It's actually getting some input from a psychologist or from someone who can help them deal with those mental stresses in their life, that they hate their job, their family's annoying them, all those types of things. And if we don't sort those things out, it doesn't matter what I do in my physio clinic. I think that it's important to acknowledge that. So that's a long answer to your question. And so the short answer is it really depends on the person. And in most cases, it's often a combination of both things. But in some cases, it might be one more than the other. Christian, you just as a guideline that you participate, both you and authors of the community classifications. I think I can't hear you very well. Your connection is beautiful. Try again. You just guideline you participated, both you and authors have recommended a classification system based on the impairment that a patient with PFP may present. Could you comment on that and how you apply this in your practice?
Yeah, the classification system. It's really interesting process as part of the clinical practice guideline, and one that I struggled with in my head around doing it. And the classification system is mapped to disability index that is commonly used for charging for treatments in the US. So that's kind of how it's meant to map. The problem I had, and to flag the problem I had with using it, is I don't think it was all that useful, in that because it doesn't take into account the complexity of the patient, in that it tries to put people into clusters. So you're in this cluster or this cluster or this cluster. And I don't think it's actually that simple. So my short answer to that question is I actually wouldn't use that classification system with any great emphasis in treating your patients in clinical practice, despite it being in the guideline that I'm also an author on. That's my short answer. My more diplomatic answer is I don't think it's wrong either, and that I think it could be helpful for some people, especially as I guess an early career practitioner, as a physio or a physical therapist trying to work out what the priority might be. So you might look at that classification system and say, okay, well, this person fits more into that lacking strength, hypermobility type area. And so the emphasis that I might place for this person will be on strength and building their muscle capacity and support. Where that classification system lacks is it probably doesn't bring in the non-physical aspects very well at all. And so that's what I toyed in my head. So just to clarify, my big area of work I did on that guideline was specifically around the interventions. And so I think, yeah, just to flag that. So I don't think it's not valuable at all, but I wouldn't place too much emphasis on treatment decisions, but it does provide maybe some useful guide for the physical aspects of treatment for maybe the new graduate or early career health professional. I agree with that. In terms of musculoskeletal conditions in general, we have just a few cases where subgrouping patients actually worked. And I think, in my perspective, patellofemoral pain was not one of that. Yeah. Yeah. I think it tries to simplify things more than we can. Humans are complex people, right? Complex people. So it's not physical, it's not non-physical, it's a combination, and it's, so many. If you try and cluster people into groups, you're never going to fit everyone into it. It's like trying to fit a square peg into a round hole. It just doesn't work very well, I don't think. You may end up having one person in each cluster. Exactly. Every person's unique, and you have to treat every person individually. And I think this is one of the things about research. When you look at the highest level of evidence that we have, is the highest level is a randomized controlled trial, where typically we give everyone the same intervention. But the same intervention for everyone doesn't make sense. But at the same time, we need to be really mindful that saying, well, we need to leave treatment up to clinical expertise and let the clinician tailor it, because the problem that happens there is if you let the clinician tailor it, they say, well, ultrasound works on these people and this works on these people, whereas they've not necessarily cognizant of their own biases. So there's got to be a balance somewhere between the two. I think it's tricky. Okay. You have a question? No, go on. Okay. My question is about exercise prescription. We know that exercise is like the front line of most of the musculoskeletal conditions. And what would you say about exercise for patellofemoral pain? What the guidelines say? What would be the effect size for exercise in patellofemoral pain? What is the best type of exercise for PFP? Yep. So there's not a simple answer to that question. We know in patellofemoral pain that exercise is definitely better than not doing exercise. That's pretty clear from the research. There's a bit of limited evidence that if you target the hip or proximal in the short term, that may be more beneficial than targeting the knee in the short term. The problem with some of that research is there's a bit of carryover between maybe the groups in those studies where targeting the hip still includes a bit of knee exercise and targeting the knee still includes a bit of hip exercise. So for example, a knee targeted exercise in some of that research includes things like a squat, which we know will also target the hip. But in general, if you target the hip and your focus is on the hip,
compared to if you focus on your knee, you're probably more likely to have benefits in the short term. So not that knee's not beneficial, just that you probably get better outcomes by targeting the hip. And there's a couple of reasons you could consider for that. One might be the biomechanical concept that the hip is very important to PFJ mechanics, which most people like to kind of think about and hang their hat on. I wouldn't necessarily say that that's the key thing. That might be part of it. I think the key thing is probably you're seeing a patient who's presenting to you because their knee's sore. Their knee's probably sore because at that point in time they're overloading it. If you then give them knee exercises to build their capacity, which may be an important part of treatment, you're actually overloading them even further compared to a hip, which we know that hip strength, for example, is impaired, hip muscle power is impaired in people who've had persistent pain. And so starting to address that will help with pain. And the second part of that is by giving them an exercise that maybe doesn't hurt, that helps maybe build their self-efficacy. So if you're giving them an exercise that's not painful, that might be beneficial for lots of different reasons. So exercise is helpful. Targeting the hip first might be sensible rather than going straight to the knee. Beyond that, I actually don't think we have a lot of great guidance from evidence in that a lot of studies that would suggest that they're doing a strength training program, for example, actually don't prescribe strength in their study. So their title says there's strength and their abstract says strength and their aims say there's strength. And then when you actually read the methods, you read it and you go, well, this is not really strength. It's probably more of an endurance-based exercise prescription. So that's something just to be mindful of. So in general, we have evidence for exercise, but not necessarily one form over another. We go back to that concept that everyone's different. I think we need different exercise prescription approaches as well. So you'll have some people in your clinical setting who, like the adolescent, for example, who actually doesn't have strength deficits or strength impairments. They don't have any impairments in their muscle power. They've just been playing too much sport. They've just been specializing and they've suddenly got into an academy for basketball or football and they're just overloading with their training and they've developed pain because of that. It'd be silly to give them extra strength exercise to do. That doesn't make a lot of sense, but it might be sensible to manage their loads. And so part of your exercise prescription there, if we broaden exercise, is actually coaching them into how much aerobic exercise they should be doing and not giving them more, but giving them less. And working around that. And that's, to me, exercise prescription responsibility of a physio or a physical therapist. That's part of what we should do. Then you have people who have had pain for a long time, and you might have some elements of having to manage their loads of about how much exercise they're doing, alongside also having to give them specific strength exercise to do. So you might have that element. And then you've got the people who you need to maybe address their fears, and it might not be getting them stronger necessarily. And so some of Danilo's work is a really nice example of this, where in a study they looked at São Paulo, they actually had a group of people with patellofemoral pain and looked at the relationship between strength and mechanics on the stairs, and then also kinesiophobia, so fear of movement, pain-related fear. There's no relationship between strength and how those people moved on the stairs. But there was a relationship between their fear of that activity or fear of activity in general and how they moved on stairs. And so for them, the exercise prescription would actually be a graded exposure process where we would look at trying to teach them to just move more normally on stairs again. So it's quite varying. If we look at exercise science principles and we say, okay, well, my bias is that strength and muscle power, for example, and when we talk about strength, that's actually lifting heavy weights with your hip or your knee and actually working really hard. And muscle power is doing things with force or doing it with velocity. So it's doing it with rapid movements. Those things, we see some from research that they may be not that important to things like disability. So someone's perceived disability or someone's pain. So they might not relate very strongly to those things, and some of our research shows that. Changing them also might not relate to better outcomes as well. So getting stronger doesn't necessarily mean you'll have less pain or less disability or perceived disability. But if you look at objective function, so let's say something like hop for distance, or if you look at something like how someone lands and their ability to absorb load during those activities, what we're starting to see a little bit of is things like rate of force development and muscle power are related to those activities. And so what that tells me is that addressing things like muscle power and rate of force development might not necessarily help, at least in the immediate term, with subjective pain and disability, but they might help with functional performance for someone who wants to go back to sport. And so if their goal is to go back to the sport at the same level that they want to do, then addressing those things becomes really important.
if their goal is to have less pain and disability, and actually just getting them to do exercise and getting them to progressively load will be more important. Excuse me. Sorry. Do you have a system? Sorry, guys. Do you have a system or technique you use to establish goals with your patients? To establish what, sorry? Goals. Do you establish goals at first with your patients? I just need a drink, sorry. I'll give it. What are you drinking? Let me. It's a good Australian beer. Cooper's. Yeah. Good one. A system to establish goals. So I think during that subjective assessment I talked about before, one of the first questions I ask them after I get a bit of a picture about their problems is exactly that. What are their goals? What do they want to do? And so as an example, they might say, I want to run a marathon again. And that's a common thing. I want to run a marathon. So then you go, okay, well, that's your goal. And where are you now? So how much are you running now? Well, I haven't run for 6 months because my knee hurts. So is that a sensible goal to set as your goal? Probably not by itself. So then what I then talk to them about is, okay, well, that's your goal. You're here. And so you're here and you want to get to here. We need to set some goals in between and think about timeframes to get there. And so if I haven't run for 6 months, I will then say, well, the first step is to get you back to running. And then, so what are the barriers to stopping you running? And then my objective assessment will then help with that. And I'll say, well, one of the barriers is that you maybe don't have the strength and muscle capacity through your hip, because when we test that, you can't do a single leg bridge. You just can't do it. And so that's a challenge. If we look at your calf, you can't do a heel raise, or you can't do more than 5 or 6 repetitions going up onto your toes. So that tells me that you're quite weak through there. So we need to restore some strength in some areas to build your capacity to firstly run. And then we think about the physiology of that and we say, well, that might take 6 weeks to do that. And then, so the first goal should be in 6 weeks, we get you back to running. And then if we take a load management approach, we might say, well, it's going to take you, because you haven't run for a long time, it's going to take you maybe 10 or 12 weeks to get back to 5Ks after that point. So first 6 weeks is getting back to running, and then the next 10 weeks is getting back to running 5K. So in 4 months' time, you're going to be back to running. And then it might take another couple of months to get you back to running maybe 10Ks. And then it might take you another couple of months to get you back to running a half marathon. So then we sort of work through that process. So I think it's working out where they want to get to and then helping them to set more realistic goals along the way. So I never tell people you can't run a marathon, but I do then break it down and work out the process. So I'll give you an example of a patient of mine from a couple of years ago who was at the time 79. And I've actually written a blog about this guy on our clinic website if anyone wants to have a read of it. He was told he needed to have a knee replacement, and he had significant pain in his knee. Every time he tried to run, he'd get pain. He was a lifelong runner. So it wasn't like he didn't have a history, but he hadn't run for a couple of years, maybe 3 years. And when I saw him, he couldn't hop, just couldn't hop. His strength was not great. He'd had some confidence rebuilt in his knee because he'd done a GLAD program, which is an osteoarthritis program we do in Australia, but he just didn't have the muscle capacity to do it. So we set a plan for him. He wanted to get back. And he actually told me and the other physio I was seeing that unless you can get me back to running a half marathon, this is a waste of time. So this is a guy at the age of 79. So we had to adjust his goals. And so we set similar goals. We said, okay, in 6 weeks, we'll get you back to running, but you've got to do X, Y, and Z. And he did that. And then we then said, actually, let's give you a bit longer to get back to 5Ks because you're 79 and you've got a grade 3 to 4 Kellgren-Lawrence osteoarthritis knee. So this is one that the surgeon would say, bone on bone, we need to replace it. So let's give you a bit longer. And so for him, it took him probably from the point of getting back to running about another 4 months. So we're talking nearly 6 month window. And he did the GLAD program prior to that. So it's probably 8 months from when he started to get back to running. And so that was his initial goal. And his goal after that was 10Ks. And he got to that. And that probably took him another 3 or 4 months. And then he's now up to 15Ks. And he hasn't got to the half marathon distance as yet. And I've cautioned him against that. I'm not sure if it's sensible at 81 now. And he's got a pretty severe osteoarthritic knee. I reckon he doesn't want to push the friendship too much further. So also adjusting their goals. So that's kind of an example of goals, I guess, and how I approach it. Yeah.
Christian, you talked about exercise. You talked about load management. Do you think that manual therapy has a role in the management of patellofemoral pain? The short answer is no. The longer answer is I do use it on occasions. And I typically use it more as a clinical reasoning process. So I'll give you an example in a patellofemoral population where I might use it. I might think that part of their problem is muscle balance around the hip. And I might feel like maybe they're reliant on their anterior hip muscles, so their TFL, psoas, rather than their posterior hip muscles, so gluteals and hip abductors, hip extenders. And so they might be getting pain with simple activities like a step up or a step down. I try and do functional assessments when I do it, or I might be running, and I assess them, and they try and do maybe a single leg bridge or a double leg bridge, and they're really struggling to get hip extension, and they're really tonically tight through that area. And so I wouldn't spend longer than 30 seconds to a minute on this for reference. So when I do manual therapy, and I would do some, you could call it many different things. People call it trigger point releases. People call it all sorts of things. I just call it beating the crap out of the muscle for a minute to just make sure it doesn't try and work so much. And so I'd do that to the TFL, for example. And then I would reassess their ability to do those bridges, and I would reassess their ability then to do an activity like running or to do a step up or a step down, and see if it becomes pain-free for them. Now, if it does, then that might be something I then coach them to do before they do some of their exercises and different things, until they restore maybe some of the muscle balance. Because the thing that would drive that is probably weakness through that posterolateral corner. So once they get strong there, that tightness will go away. Preferentially, which I've been doing a lot more in the last few weeks, is I might also get them to do some more dynamic stretching of that area as well. So you could do a split squat type stretch of your anterior hip instead. And maybe do 10 or 12 split squat repetitions, really tucking into posterior tilt and stretching through your anterior hip, and then do the same thing and retest it again. And if that helps, then that's something else that they could trial and they could use to help. So that's the times I might use manual therapy. And otherwise, the manual therapy I usually use in general is teaching them to do it themselves. So another example in a patellofemoral population, which you might sometimes see, is they might have a limitation in ankle dorsiflexion. So particularly post ankle sprains, or maybe they've had a fracture in the past, and walking downstairs is painful, and you might want to mobilize the ankle joint. So that's a common treatment physios would use. So I would typically teach them to do it, and I'd use a belt and use a Mulligan technique. So some people would be familiar with the Mulligan technique of doing a posterior translation of the talus in the talocrural joint, and then lunging into dorsiflexion. So I'd teach them how to do that, and I'd actually get them to do that themselves in the clinic. And then we'd reassess their ability to do stairs. And then if that was helpful, then that's something they can then do at home. So rather than me doing the manual therapy, I teach them to do it themselves, because I don't think us as clinicians should be asking people to come back every couple of days, or every week for that matter, because that's not going to be great for self-efficacy. It's really inefficient from a health system perspective, and it's probably not cost effective. The time we should spend with them is more so around the behaviour change, teaching them load management, addressing their fears related to pain and damage, and then making sure we prescribe a really good quality exercise program. That's where our time's best spent. I had, on the manual therapy note, I had an interesting experience maybe 4 or 5 years ago now, where I play Australian rules football. I used to. I haven't played for the last year and a half, and I broke my arm one week, and I was already doing less and less just as a result of my change in clinical reasoning from research. And so I had a fracture of you probably see a scar through there, of my ulna. So for the best part of 2 months, I couldn't do manual therapy. So I didn't do manual therapy. And I actually don't think it impacted detrimentally on my patient outcomes. I think it probably benefited them. And so that was a good reflective point for me to go, well, this is really powerful at building self-efficacy, and they're doing really well. And it's been interesting watching what's happened with COVID, and I'm be interested to hear what you guys think of what's happening in Brazil. But a lot of people are not going to physio clinics at the moment, either because the physio clinic's shut or forced to shut, or patients don't want to go. And so you can't do manual therapy. And it's been really interesting to watch people talking about it, how they've had to adapt and change their practice. And then I'm seeing lots of young physios talking on our Facebook groups in Australia, saying how actually it's been a powerful thing for them, because suddenly their patients are still getting better, but they're empowering them to do it and building self-efficacy. So I think what we're taught at universities probably has a
an over-reliance on using manual therapy. So that's not to say you don't put your hands on people, because it's important to maybe assess things, joint restrictions, those types of things. But then relying on those hands to then fix it is maybe not the most sensible decision, I think. I agree. I appreciate it's getting late, Christian. We will finish this soon. I would like just to ask you about this time, this COVID stuff. Have you changed your practice, the way you do things? How are you experiencing telehealth? Yeah, so we made a decision at our clinic quite early, so quite a number of weeks ago, that we would stop seeing patients face to face. This was before we had strong restrictions in Australia. And I think we were in a fortunate position at our clinic in that we'd done a lot of research in telehealth. For example, we've been testing group exercise delivery via telehealth, and we know that that's feasible and that can be quite effective. So let alone doing one-to-one sessions with people. I've already treated a lot of people via telehealth, both internationally and interstate, and it's not something I've ever really promoted, but I get people contact me on email quite a bit for help with persistent problems. And so I was already quite comfortable with doing it, and there was a few people in our clinic who were the same. And so making the transition to only doing telehealth for us was actually quite easy. The things that I've had trouble with is doing a whole day of telehealth is really tiring. And the main reason is there's lots of technical challenges. So if you don't have good internet at your end, that's a big problem. And so if you're going to use telehealth, you've got to make sure you've got good internet. But then the second part, obviously, if the person at the other end doesn't have good internet, then that can also pose a problem. And so sometimes troubleshooting through that, or them knowing how to use the software. And so we use a practice system called Clinico, which is really good. I use Zoom, but equally I'll also use things like WhatsApp, and I'll also use things like Skype or whatever the person feels comfortable with using. And so part of the tiring part of it is just working through those logistical processes with every single patient every day that you see. And if you've got back-to-back patients for quite a few hours, that can be quite tiring. The thing that's probably the more challenging is some of the diagnostics. So taking the history, as I said, spending a lot of time on subjective and asking lots of questions, that doesn't really change. You can do that completely fine via telehealth. But there are the odd patients where you do really want to do a good objective test, whether that is looking for pain sensitization, whether that is actually having a feel for range of motion and muscle tension and those types of things, and testing specific things. So that's quite challenging via telehealth, and you have to be innovative in how you can do things. Testing strength and muscle capacity can be challenging, but you can be innovative around that. And so some of the research we've done together, Danilo, is looking at things like 10 repetition maximum as a potential strength test. So you don't have to use a handheld dynamometer to do it. If they've got some weights at home or another way to produce resistance, you can maybe quantify it a little bit that way. So being creative around that, and just using simple tests like how long can they do a side plank for? How many single leg sit to stands can they do? And if they could do lots of them, can they do it with a 10 kilo or a 15 kilo or a 20 kilo weight in their hand? So you can kind of quantify their strength that way. Testing things like hop for distance and getting to the measure it, you can do those things. And then making sure that they've got space at home to do exercise and equipment. Having the equipment is sometimes a challenge, but that's a challenge anyway, because you can prescribe things in the clinic and you either have to give them the equipment or you got to rely on them having it at home. The advantage of telehealth I've found is that if they do it at home in a telehealth consultation and you teach them and you show them how to do everything at home, of course they can then continue to do it straight away. So I've had patients doing exercises using wine bottles as weights, bricks, whatever. They find these things during the consultation and they carry on and they use them. And so then I'm really confident that they're in their environment, they've got the equipment, and they're going to continue doing it. So that's an advantage. The other advantage is I can see patients from home. So it's been nice. I've been able to fit a few extra people in on occasions on different days where I'd normally be doing my university work. Don't have to go to the clinic. I'll be at home. I might have a 2-year-old run in, but that's okay. And I can see people that way. And for the patient, they also don't have to move as well. So I think when you think about telehealth, the thing I encourage people to do is don't think about the things you can't do. Focus on the things you can do. And most of the things you can do are the high value treatments. And if you focus on those things, you'll probably still get really good outcomes. I think this is a perfect way to finish your participation here. Christian, thank you very much for your time.
It is always a pleasure to talk to you, and we will continue here speaking in Portuguese. You are welcome to stay and share your Portuguese knowledge with us. I don't think you've taught me that well yet, mate. No, thanks very much for having me. Thank you so much for your time. Christian. All right. Bye. Perfeito. Bom, hein? Várias pérolas que dá para a galera aproveitar muito aí. Circulão em avaliação muscular, aliança terapêutica. Nossa, excelente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Fala com facilidade, né? Bem interessante quando ele falou da terapia manual, que ele começou a mudar o raciocínio clínico dele quando ele quebrou o antebraço. Passou a fazer menos terapia manual e acreditar mais no exercício, na mudança de carga. Foi bem interessante. Exatamente. A gente tem que ir adaptando, né? E para complementar o que ele disse também, eu também olharia em um paciente com dor femoropatelar e um caso que a patela está meio rígida e não está hipomóvel, eu também faria um pouco de terapia manual na patela para ganhar um pouco de mobilidade. Seriam poucas situações que usaria, mas nessas poucas situações usariam. Porque não é uma condição que precisa de terapia manual e as evidências não são tão fortes. Tem uma revisão na JOSPT sobre isso também, que mostra um resultado positivo, mas eles incluem terapia manual em grupo que teve outras intervenções juntos. Então não dá para isolar o efeito da terapia manual nos artigos da revisão da JOSPT. São técnicas simples, né? Ele mencionou mobilização travacultural, uma massagem ali na região do quadril quando o paciente não está se sentindo confortável, nada de terapia manual avançado demais, gente querendo tirar lá os outros, coisas que qualquer clínico é capaz de fazer e implementar. Na verdade, eu acho que o segredo é isso, a simplicidade. Fazer as coisas simples bem feitas, nada de muito carnaval. Danilo, você participou daquele consenso publicado no BJSM que você falou, né? 2018. E aí, eu queria perguntar para você o seguinte: que outras terapias acessórias, terapias adjuntas, né, você recomenda utilizar? Por exemplo, órtese de pé, tape. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas terapias adjuntas. Participar desse consenso foi muito legal. A parte que me coube nesse consenso foi a parte mais de tratamento mesmo. E tem evidência em dor femoropatelar que o taping ajuda muitas pessoas, mas seria bandagem rígida e não o kinesiotaping. Se for usar o kinesiotaping, teria que ser, eu acho que a fita preta, que é de 100% de tensão, acho que é a preta, que seria praticamente uma fita rígida. O Christian usa muito na prática clínica dele. Você faz o taping, ele até tem um vídeo no YouTube ensinando, e pede para o paciente fazer os exercícios na sessão de atendimento. Se ele se sentir melhor, continua usando. Acabou a sessão, tira o tape. Não tem por que ir para casa usando o tape. Mas seria um facilitador. A mesma coisa a joelheira, né? O brace de joelho. A gente acabou de publicar um artigo mostrando que os pacientes que usam a joelheira, eles reduzem um pouco o medo de movimento. Então, a gente poderia usar essa joelheira como um facilitador do exercício. Paciente que não está muito cooperativo e tal. Até vocês tiveram a live da restrição do fluxo, uma alternativa também para usar. Então, usa para o paciente fazer. Então, não como um tratamento que vai resolver um problema, mas que vai ajudar como um meio. Tem a palmilha também, que 1 em cada 4 pacientes se beneficiam de palmilha. E o teste é esse, coloca a palmilha, não precisa ser uma palmilha customizada, individualizada, pode ser essas que vendem na Centauro mesmo, essas simples. Colocou, se ele se sentiu melhor para fazer as atividades, usa por um determinado período, porque só tem evidência que funciona a curto prazo, a longo prazo não. Então, tudo depende se o paciente se sente bem. Se ele se sentir bem, dá para colocar, mas não é todo mundo que vai se beneficiar. Mas a bandagem rígida eu vejo muita gente falando que ajuda e na prática mesmo ajuda para fazer determinados movimentos e exercícios. A McConnell, que foi
que inventou o McConnell Taping, né? Ela participa de todos esses consensos. E uma vez ela criticou muito estudos querendo olhar efeito a médio e longo prazo do tape. Ela ficou bem defensiva, na verdade. Ela falou, eu criei esse tape. Eu criei. E eu não criei para o taping ter efeito a médio e longo prazo. Então, é para facilitar a terapia no momento. Não é para usar fazendo esporte, não é para usar para... Então, vocês estão falando que o tape não funciona, mas é claro que não funciona. Vocês estão usando errado. Isso foi a pessoa que inventou o que está falando, né? Então, a gente quer, às vezes, criar muita função para uma coisa que não tem esse tipo de função. Em relação ao ele que mostrou eficácia a curto prazo. Qual que é o mecanismo que vocês propuseram lá, que vocês especularam? Eu não sei se vocês avaliaram o mecanismo, mas é um mecanismo mais biomecânico, né, que você aumenta a área de contato, diminui a pressão, ou você acha que é mais uma questão psicológica de reduzir o medo de movimento, se sentir mais confiante com aquele brace? Eu acho que a área, ela está avançando. Ela está avançando. A gente começou a explorar a questão biopsicossocial há pouco tempo. Então, se você pega ali até 2012, praticamente só tem estudo de biomecânica na dor femoropatelar. Tem poucos que fogem disso. Muito inspirado pelos estudos do Powers, que quebrou um paradigma olhando para o quadril lá em 2003. Os estudos da Kay Crosley no começo dos anos 2000, olhando especificamente para o quadríceps. Então, é difícil mudar esse paradigma se as pessoas pensam que é uma condição apenas mecânica. Mas aí, ali, a partir de 2012, a gente começou a entender melhor e estudar melhor o modelo biopsicossocial e está vendo que não é só mecânico, que tem aspectos psicológicos e talvez sociais envolvidos também. Então, não tem um estudo que abordou ainda muito forte os fatores psicossociais. O nosso estudo, olhando para cinesiofobia como desfecho, foi o primeiro estudo clínico aleatorizado a olhar. Então, não tem como a gente criar um consenso de uma coisa que a gente não tem evidência. Então, os tratamentos que existem e estão disponíveis no consenso são mais voltados para a biomecânica, porque não existe outro tipo de coisa. E foi um avanço muito grande nesse último consenso, que vai sair um documento ainda, em Milwaukee, nos Estados Unidos. A gente levou uma psicóloga lá para falar. E ela falou muitas coisas com relação aos instrumentos que a gente usa, tal, que não são os mais adequados, terminologia, cinesiofobia, parece que fobia, não é muito legal esse termo, mas a gente está aprendendo, é o que a gente tem. Então, hoje em dia, não tem tratamento na dor femoropatelar que não seja voltado à biomecânica. Só que, na minha opinião, a biomecânica ela não explica toda a complexidade da dor femoropatelar. A questão do estresse, de rodar e bater, é um modelo teórico. Aquilo as pessoas tratam como verdade, mas é um modelo teórico. A gente está para submeter um estudo avaliando com o Rich Willey dos Estados Unidos, cara muito bom também. A gente criou um modelo bem legal para calcular o estresse femoropatelar e a gente viu que a dor não tem relação com o estresse femoropatelar. Dor durante subida de escada, por exemplo, que foi o que a gente usou. Não tem relação. Só que a dor guarda uma relação muito forte com o medo de movimento. Então, e aí, como é que faz? Quando a gente testa o modelo teórico, ele não se sustenta. E a gente testou com uma metodologia bem robusta. Então, é complicado a gente cravar uma coisa. Mas, pelo prisma de tratamento, não tem muita coisa biopsicossocial ainda. Vai sair, mas ainda não tem. O que a gente sabe é que existem problemas nessa área. Mas a melhor forma de manejar isso, não. Por enquanto, o tratamento é mais voltado à biomecânica mesmo. Ô Danilo, ainda sobre esse tema do biopsicossocial, biopsicológico, você acha que se um dia a gente tiver conseguir no ensaio clínico demonstrar encontrar uma forma de tratamento utilizando esse método, a gente é capaz, a gente tem treinamento
treinamento para fazer isso? Ou a gente precisaria de treinamento, foge da nossa alçada, ou a gente precisa somente ser capaz de identificar o problema, ou talvez encaminhar para o psicólogo, um profissional mais adequado para isso? Como que você vê? Eu acho que se a gente entrar numa... E a minha irmã é psicóloga. Se a gente entrar numa área mais pesada, nós, como fisioterapeutas, vamos fazer besteira, com certeza. Nós não somos capacitados para mexer nesse vespeiro. Então, a gente precisaria ter uma equipe interdisciplinar. E é essa o meu questionamento. Eu não vou ficar metendo a boca, até porque eu uso e é o que tem para hoje. A gente tem que evoluir. Mas as ferramentas que a gente usa, se você olha para TAMPA, que é a escala de cinesiofobia, por exemplo, ela é ridícula, cara. Ela é para um paciente que sofreu um acidente de carro e teve uma lesão cervical. Não é para um paciente de dor femoral-patelar que tem dor no joelho. Então, a gente precisa desenvolver ferramentas melhores. Se a gente desenvolve uma ferramenta de activity avoidance, então, o cara evita o movimento, pô, aí eu estou na minha área, entendeu? Então, aí eu me sinto mais confortável de falar. Eu não estou falando de depressão, não estou falando de ansiedade, eu não estou falando de cinesiofobia, eu não estou nem falando de medo. Eu estou falando de evitar atividade. É aquele cara que eu não vou subir a escada porque meu joelho dói. Foi um pouco do que o Christian falou. Então, vamos fazer uma exposição gradual ao movimento. Você entende, Yuri? Aí eu me sinto confortável. Aí eu acho que eu não estou colocando o pé na profissão de ninguém, porque eu estou falando de movimento e eu estou ajudando o paciente igual. Não estou entrando em questões pesadas de ansiedade e tudo mais, que aí já é um complicado. Eu acho que nós não somos habilitados para fazer. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que mudar o instrumento de avaliação e um pouco a forma de abordagem, que vai auxiliar muito essa questão psicológica, porque evitar atividade não é mecânico, né? É uma decisão que eu tomei, eu evito. Então aí eu posso agir, mas por que você evita? Eu faço uma exposição gradual, por exemplo, uma educação. Parece que a gente tem que entender um pouco mais sobre construtos, quais são os construtos que a gente está estudando. Perfeito. Talvez tomar um passo atrás para entender melhor isso e começar de trás a desenvolver mais ferramentas de avaliação e não já tentar o paciente. Perfeito. Eu estou nesse bolo, porque a gente está na pressa que a ciência nos cobra, que a comunidade nos cobra, de entrar nesse assunto muito rápido. Então, a gente vê a dor lombar mais madura nesse assunto, a gente vê outras desordens mais maduras nesse assunto, e a gente quer fazer. E eu estou dentro disso, eu uso tampa nos meus estudos, porque é a melhor ferramenta que tem. Só que a gente deveria parar e construir uma ferramenta para aquele perfil de paciente, uma ferramenta mais adequada, um construto adequado. Só que assim, vocês sabem, né, dá trabalho. Fazer isso precisa ser feito. Ele está preocupado aí com a nossa capacidade de abordar e queimando etapas. Mais do psicossocial. Né? Agora, eu vi uma preocupação importante na fala do Christian em relação à prescrição de exercício. Isso é uma base fundamental do fisioterapeuta. Eu acho que nós não estamos bem informados. Então, você vê, acho que você também atua como docente, né, aqui no Brasil, como você vê a capacitação dos profissionais brasileiros, fisioterapeutas, em relação à prescrição de exercício. Acho que nós somos mal formados para prescrever exercício. Nós não somos bons prescritores de exercício. A gente não prescreve bem. A educação física está anos-luz à nossa frente em termos de entender parâmetros de prescrição de exercício e avaliação. Nas grades curriculares às quais eu fui exposto, não tratam isso com boa qualidade. Eu até estava dando não era nem um curso, mas uma aula à noite em Prudente nas clínicas de fisioterapia, e um dos temas que eu dava era sobre prescrição de exercício, e assim, o feedback era excelente, todo mundo falava, olha, mudei minha prática, mudei minha forma de ver, de avaliar e de prescrever. O que o Christian estava falando de força, potência, poucos fisioterapeutas entendem conceitos de força e potência, e resistência, o que é exercício apenas neuromuscular e tudo mais. E eu acho que quem desenvolve essas capacidades sai na frente e consegue melhorar realmente os pacientes e fazer o que se propõe.
Mesmo a academia, né? Ele falou que quando ia lá uma bicicleta, falava que o treino de força era treino de resistência. Então, se a academia está com essa dificuldade, você imagina a base. Não que os acadêmicos sejam algo muito melhor do que os É, a academia tem essa habilidade, né? é um problema crônico, um problema crônico de formação. Danilo, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar em relação a tratamento, ou em relação às pesquisas que você vem desenvolvendo aí? Olha, eu acho que não. Eu acho que só a questão da telereabilitação, que no Brasil agora os fisioterapeutas podem fazer, o que eu acho que já deveria ter sido decidido há muito tempo. Desde 2007 a gente está com esses estudos fazendo, a gente está com um estudo para ser publicado, e acho que vai sair nas próximas semanas aí, mostrando que, isso é um spoiler agora aqui, mostrando que atendimento presencial teve o mesmo resultado que atendimento online, via Skype, para desfechos clínicos. Então, um resultado bem interessante. O estudo é muito pequeno, é um estudo piloto, e eu estou com um projeto submetido para a FAPESP, no estado de São Paulo, para tentar fazer um estudo grande com relação a isso. As pessoas não entendem muito bem, não aceitam. Os próprios brasileiros acham que os brasileiros são índios, que não vão conseguir entrar na internet e acessar. Essa é a crítica que o projeto recebe, que é um pouco ridículo. Mas acho que é o caminho, e vai trazer muita mobilidade no tratamento, vai facilitar demais. E estou ansioso para esse estudo sair, para ver o que o pessoal vai falar, apesar de ser um estudo piloto e bem pequeno, com pouco poder. Mas, assim, é a viabilidade que a gente está querendo mostrar para tentar um financiamento grande. Legal. Você fica lá para quem? Acho que a tendência agora é essa, né? Nesses tempos, a gente começar a ver mais estudos. Talvez no próximo ano, daqui a 2 anos, ver mais estudos nesse sentido, comparando a telehealth com a face-to-face consultation, né, para ver os benefícios. E mais de uma condição musculoesquelética. Acho que vai vir por aí osteoartrite, dor lombar. Também acho. Você fica aí até quando? Olha, eu tenho contrato até dezembro. Depois vamos ver. Vamos ver se a FAPESP consagra a gente aí, aprova esse projeto, daí são mais 5 anos no Brasil. Senão a gente tem que ir arrumando estratégias, mas tem contrato até dezembro, para jogador de futebol falando, né? Vamos ver o que vai dar no futuro aí, mas tem algumas conversas para talvez continuar aqui, algumas propostas, tem as coisas rolando no Brasil, aparecer algum concurso no Brasil, eu volto. Eu gostaria de desenvolver pesquisas no Brasil, mas também preciso de emprego e oportunidade, porque é difícil assim que a gente termina. Cara, então, quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Ele foi sempre acessível comigo. Na verdade, foi ele que propôs essa conversa com o Crítico, pelo acesso que ele tem. Aí, realmente foi uma aula, foi um prazer enorme participar. Quero te agradecer demais, desejar boa sorte, fique seguro aí na Austrália com essa situação. Espero que nós possamos nos ver nesses próximos anos aí por aqui para o Brasil, algum congresso, quem sabe. Obrigadão pelo convite, você e o Yuri já vem conversando com ele desde o ano passado, quase a gente trouxe ele aqui para Melbourne, mas ele preferiu o Canadá, passar frio lá. Tô quase indo para aí, viu, Danilo? Vem para cá. Melbourne tentou, Yuri? Oi? Foi Melbourne que tentou? Eu recebi um aceite condicional para ir para a Universidade de Melbourne quando eu terminar o meu mestrado aqui. Agora eu estou lutando para terminar o mestrado para ver se eu consigo ir nesse ano ainda. Vem sim que é sucesso. E assim, brigadão vocês aí pela oportunidade, estou sempre disponível, sempre quiserem bater um papo, é sempre um prazer falar disso. Valeu, Danilo. Obrigado. Obrigadão. Um abraço.